nosso irmão José Martins para tomar lugar à mesa, por favor. A gente também gostaria de gentilmente pedir, quem tiver com o celular ligado, para desligar, por favor, tá? Porque a gente já teve reincidência aqui de celular tocando na hora que o palestrante está proferindo a palestra e interrompe o raciocínio. Quem está aqui em cima sabe como é, porque às vezes a pessoa vem com uma pauta para dissertar aqui e a espiritualidade muda tudo, então se perder o raciocínio complica. Tá bom? Então a gente pede que desliguem os celulares, por favor. A gente vai ler do livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição Nas Estradas. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que nele foi semeada. Jesus, Marcos, capítulo 4, versículo 15. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre, entre as mais variadas circunstâncias. Qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as palmas os princípios da vida, espontaneamente, a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia. Num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebestes o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o Espírito, indicando-te novos rumos. Graças a Deus. Nesse momento, então, agradecido que estamos a Deus, nosso Pai, por todas as bênçãos que Ele coloca em nosso caminho. Vamos tranquilizar as nossas mentes, nossos corações, nos conectar com o Pai nesse momento em que estamos aqui, nessa hora bendita, nessa uma hora que nos auxilia em nossa evolução espiritual e que nos acalma a alma. Vamos agradecer de todo o coração a esse Pai amoroso, a esse Pai bondoso, benevolente e que nos oportuniza a cada dia coisas boas, coisas novas e que através dos nossos amigos espirituais do Invisível estão sempre nos orientando da melhor forma possível. Deus está sempre conosco, junto de nós, através de um amigo, como disse a prece, através sempre de uma palavra. Só precisamos estar atentos para ouvir o que é certo e caminhar na senda do bem. Que possamos estar sempre atentos a esse porém, para que não nos desviemos do caminho. Muito obrigado, meu Deus, pela nova encarnação. Obrigado, Pai, por onde estamos hoje, pela saúde, pela casa, pela vestimenta, pela família e pelos amigos e pelos inimigos. Não fossem eles, a gente nunca acertaria os passos. Eles também são importantes,
podem ser inimigos do passado, mas são nossos amigos do presente, pois eles muitas vezes nos alertam aos nossos erros. Muito obrigado, Pai, então, pela sua bondade, por tudo de bom que tem posto no nosso caminho. Nesse momento, pedimos a tua permissão, a permissão de Jesus, nosso mestre, de toda a espiritualidade da casa, a pleiade de espíritos e a doutor Bezerra de Menezes, mentor dessa casa bendita, a permissão para iniciar a primeira parte dos trabalhos da noite. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós temos nosso irmão aqui, José Martins. Ele vai falar para nós a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. É do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 18 a 23. O nosso irmão, ele é de Vassouras, do Centro Espírita... ele é de Vassouras, mas está aqui Centro Espírita Fonte Viva, daqui, né? Porque ele trabalhou com a gente aqui, aí precisou mudar de cidade, aí foi lá para nós, continuou com a gente, não é isso? Deus abençoe a tua oriente. Boa noite a todos. E que a paz de Jesus continue em nossos corações, fortalecendo o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito e as nossas vidas. Como o nosso irmão falou, o tema de hoje é os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre uma das ideias mais profundas, consoladoras e transformadoras da doutrina espírita, que é a reencarnação. A reencarnação não apenas como um retorno à vida material, mas como expressão de justiça, de misericórdia e do amor de Deus. Né? Quer dizer, não é por castigo, é pela misericórdia, né? É pela justiça que Deus controla a todos nós, controla seus filhos. Né? Mais do que estudar um conceito filosófico, a proposta desta noite é refletirmos sobre como a reencarnação amplia a nossa compreensão sobre sofrimento, vínculos familiares, perdas, propósito e evolução espiritual. Não é? E porque existem perguntas que acompanham a humanidade desde sempre. Não é? Por exemplo, por que sofremos? Por que algumas pessoas parecem carregar dores tão profundas? Por que certos vínculos surgem de maneira tão intensa? E principalmente, a morte realmente encerra a vida? É uma pergunta. E o Espiritismo propõe uma resposta que une razão, espiritualidade e responsabilidade moral, né? E essa resposta passa pela continuidade da vida. Né? E o que é a encarnação? A reencarnação. Segundo a doutrina espírita, a reencarnação é o retorno do espírito à vida corporal, em novo corpo físico, para prosseguir a sua jornada evolutiva. Allan Kardec desenvolve esse princípio principalmente no Livro dos Espíritos, nas questões 162 e 222. Né? Quem depois tiver um tempinho, pode pegar o Livro dos Espíritos. Se não tiver, eu tenho certeza que o Fonte Viva empresta, né? E ver nas questões 166 a 222. E na questão 171, Kardec faz uma pergunta, né, sobre o que se funda o dogma da reencarnação. E Kardec, nessa questão, ele cita a palavra dogma, né,
penso que é necessário que nós conheçamos o significado dessa palavra. A palavra dogma, ela vem do grego, dogma, dogmatos, que significa o que nos parece, a opinião, o que se decide, decisão, decreto, parecer, parecer bom. Essa palavra tem a sua origem no verbo grego dokel, que significa crer, parecer bom, donde decidir, adaptado ao latim, dogma, dogmatis, que significa, em latim, não é? A opinião, princípio e preceito. Herculano Pires, no livro Agonia das Religiões, no capítulo 3 da segunda edição, na página 27, ele nos diz que em filosofia e em religião, a palavra dogma adquiriu o sentido do princípio doutrinário, mas que existe uma diferença fundamental entre dogma religioso e o dogma filosófico. Não é? O dogma religioso é o princípio de fé que não pode ser contraditado. Não é? Quer dizer, nós vemos que determinadas igrejas colocam uma frase e não tem explicação. É um dogma de Deus. Quer dizer, Deus é que colocou. Né? Então, o dogma religioso é o princípio de fé que não pode ser contraditado, pois, como se usa, né, provém da revelação de Deus. E nós sabemos que temos aí as nossas dúvidas. Né? O dogma filosófico, ele é racional e é o dogma da razão, princípio de uma doutrina racionalmente estruturada. Né? Quer dizer, então, só para a gente saber, porque quando alguém nos disser, bom, mas a reencarnação é um dogma, né? Quer dizer, nós temos ali que é um dogma filosófico. Né? E, na verdade, até é meio estranho, né, Kardec ter usado essa palavra, mas para nós, né? Quer dizer, meio estranho para nós, né? Porque ele estava ali todo assessorado pelo Espírito da Verdade. E hoje nós chegamos à conclusão, né? Quer dizer, se nós pesquisarmos um pouquinho, nós vamos ver que o Espírito de Verdade é Jesus. Né? Então, veja, quando Kardec estabeleceu os princípios do Espiritismo, considerando-se como verdades advindas das revelações espirituais, se passadas pelo crivo da razão, assim o fez no sentido filosófico, e devem ser aceitos pela razão, e não pela imposição, seja lá de quem for. Né? Os laços da família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, a família é fortalecida e o entrosamento é ainda mais reapertado. O princípio oposto é que os destrói. Né? Quer dizer, os laços de família têm a sua condição de estarmos sempre juntos. Né? Nós vamos falar um pouquinho mais. Né? E o princípio oposto é que o destrói. Né? Porque, veja, se nós tivermos só uma vida, né? Terminou aquela vida, e aí? O que aconteceu? A esposa foi para um canto, o marido foi para outro canto, o filho ninguém conheceu, e vai por aí afora. Né? Muito bom. Kardec inicia os comentários sobre o tema afirmando que no plano espiritual, onde rege a lei de afinidade, os espíritos se reúnem em grupos e famílias, através dos laços de simpatia, de afeição e pela semelhança de interesses e de inclinações. Então, veja, tem que haver o laço de afeição, de simpatia e pela semelhança de interesses e de inclinações. Né? Assim, as afeições constituídas por laços espirituais, formados pela afinidade de fluidos espirituais, é que se desenvolvem
pela manifestação dos sentimentos da alma, que levam as pessoas a sentirem prazer de estar juntas, independentes do que se tem, do que se é e do lugar em que se está. Não termina com a morte do corpo, porque é a alma que ama a alma. Então vejam, os fluidos espirituais. Quando você quer tratar bem uma pessoa, por exemplo, tem alguém com alguma dificuldade, você vibra, né? Essa vibração vem lá de dentro de você, né? Vem na sua alma, né? E veja, na convivência, essa troca de fluidos, né? Quer dizer, o fluido bom do marido, o fluido bom da esposa, o fluido bom do filho, o fluido bom do pai, da avó, né? Quer dizer, então tudo isso aproxima, né? E nós precisamos também conhecer um pouquinho mais sobre o fluido universal, né? Por quê? Quando nós pensamos aqui alguma coisa, nós estamos projetando sempre para uma coisa maior, né? Então nós precisamos sempre estar muito preocupados com o que nós pensamos. Parece que quando alguém fala, olha, cuidado com o que você pensa, né? Quer dizer, está criando problemas ali, mas não se está criando problema. Ele está criando, né? Quer dizer, um momento para que a criatura pense um pouquinho, né? Quer dizer, reflita e pense um pouquinho melhor, né? Quer dizer, porque se eu pensar mal, esse pensamento vai e eu já abri aqui as comportas para receber o que tiver de negativo aí para me atingir. E se eu estiver sempre pensando positivamente, por mais que volte algum pensamento negativo, né, não vai nos atingir. Né? Quer dizer, então, vejam, são pequenos segredinhos e que nós precisamos observar bem. Muito bom. As afeições constituídas por laços espirituais, formado pela afinidade dos fluidos espirituais, é que se desenvolvem pela manifestação dos sentimentos da alma, que levam as pessoas a sentirem prazer de estar juntas, independentes do que se tem, do que se é e do lugar em que se está. Não termina com a morte do corpo, porque é a alma que ama a alma. Né? Quer dizer, veja, é esse conjunto e esse entrelaçamento, né, tranquilo, sereno, né, e positivo. A atenção que tem por base a atração dos fluidos materiais, né, sem estabelecer ou criar laços espirituais, permanece enquanto houver satisfação dos motivos que a criaram. E termina com a morte ou antes dela. Por quê? Ama-se por amor a si próprio, por interesse ou por comodidade, e não pela pessoa amada. Né? Quer dizer, não há aquele interesse, aquele fluido, né? Quer dizer, aquele amor, aquela vibração que sai para abraçar a pessoa amada, o amigo, a esposa, o filho, né? Enfim, aqueles que nós convivemos. Né? Muito bom. Ama-se pelo que a pessoa possa proporcionar para quem ama. Houve uma atração fluídica entre os fluidos materializados. Não houve formação de laços espirituais. Né? Quer dizer, então, nós podemos também ver se a Revista Espírita, do mês de fevereiro de 1864, o item 4, que fala dos estudos sobre a reencarnação. Vai nos falar também muito detalhadamente sobre os fluidos materializados e os fluidos espirituais. Assim encontram-se e permanecem juntos apenas os espíritos ligados pela afeição espiritual. A encarnação pode separá-los provisoriamente, mas sempre se reencontrando na erraticidade. Sobre as reencarnações, podendo retornar juntos em algumas ou muitas reencarnações. Quer dizer, sempre crescendo, sempre se elevando essa alma.
né? Então, veja, é a ligação entre os espíritos, né, que tem essa sensibilidade, permanecem juntos, porque tem essa afeição espiritual. Né? Muitas vezes, um grupo permanece mais ou menos justo durante diversas encarnações, embora uns estejam encarnados e outros não, encontrando-se durante os sonhos, mas sempre unidos pelo sentimento e pelo pensamento. Né? Quer dizer, quando nós deitamos, dormimos, o que acontece? Né? O nosso espírito se desdobra, né? E vai procurar aquilo que nós projetamos, né? Aquilo que nós construímos dentro de nós. Né? Então, nós vamos em busca daquilo que nós atraímos, daquilo que nós gostamos, daquilo que nós primamos por fazer. Né? Então, aí precisamos também ter todo esse cuidado. Né? Sempre na hora de deitar, fazer sempre a sua prece, a sua oraçãozinha, né? Pedindo apoio, ajuda, né? Para que tenhamos vamos dizer, uma noite super tranquila e de aprendizado, né? Quer dizer, e de afinidade com aqueles que nos querem bem ou então com aqueles que compartilham coisas negativas. Né? Nós sempre estamos da maneira que conduzimos os nossos pensamentos. Né? Muito bom. Quando existe afeição espiritual, realmente pode-se amar o outro como pai, como mãe, como filho, como irmão, como esposa, como amigo, porque esse sentimento é eterno, constituído por laços espirituais que nada pode romper. A cada situação nova, em nova reencarnação, esse amor cresce em intensidade, em sensibilidade e perdura para sempre. Né? Para o Espiritismo, o espírito não nasceu pronto. Para a doutrina, né? Quer dizer, para o Espiritismo, o espírito evolui. Né? Então, é castigo nosso estar aqui? Não. Essa reencarnação é um motivo, é um benefício que nós recebemos. É uma oportunidade que Deus nos deu. Né? É a mesma coisa. Seu filho vai, o filho, o irmão, né? Repete o ano. O que vai acontecer? Ele vai voltar novamente a ter aquele ano. Né? É um castigo? Não. É uma oportunidade de ele exercitar novamente o seu aprendizado, os seus estudos, para poder galgar um passinho a mais na sua vida escolar. E assim é na nossa vida espiritual. Então vejam, para o Espiritismo, o espírito não nasce pronto. Quer dizer, nós evoluímos. E a cada existência, nós aprendemos, nós amadurecemos, nós desenvolvemos virtudes, nós enfrentamos provas, nós reparamos erros, nós ampliamos a nossa capacidade de amar, de compreender, né? De projetar um pouquinho mais, né? do lado bom que Jesus nos deixou e nos orientou. E que está resumida numa frase extremamente conhecida: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Essa frase está gravada no túmulo de Allan Kardec, lá em Paris, lá na França. Né? Eu agora esqueci o nome do cemitério, né? Mas ele está lá, e essa frase está no túmulo. Né? Muitos atribuem essa frase a Kardec, né? Mas o conceito é que essa frase já estava antes de Kardec. Né? Então tem aí muita coisa para se estudar.
Mas veja, nascer, morrer, renascer e ainda progredir sem cessar. Tal é a lei. Né? Quer dizer, o que nós estamos aqui, né, é progredir sem cessar. Quer dizer, você não tem limites, desde que seja para o teu aperfeiçoamento. Né? Você vai ter limites se você, vamos dizer, quiser abraçar o mundo materialmente, né? Quer dizer, só pelas coisas materiais. Né? Mas se você quiser desenvolver a tua, né, o teu espírito, é você estar junto com os ensinamentos da doutrina. Né? Muito bom. A reencarnação não aparece como castigo. Né? Como eu já falei, ela aparece como oportunidade. Por quê? Porque Deus é um Pai infinitamente justo e bom. E não faria imaginar uma única existência determinando eternamente o destino espiritual de alguém. Né? Quer dizer, quem é que vai criar um filho? Né? Morreu, acabou. Né? Quer dizer, se é meu filho, eu quero vê-lo, né, crescer um pouquinho mais. Né? Porque eu vou, veja, se eu tiver, né, quer dizer, todo esse mérito, e esforço próprio, eu vou crescer e vou querer que meu filho cresça. Mas Deus já é a inteligência suprema. Né? Deus não precisa evoluir mais. Né? Quer dizer, Deus é o nosso Criador e Criador do universo. Né? Então vejam, é extremamente importante. Né? E quando, vamos dizer, se nós só temos uma vida, né, está determinado aí o nosso encerramento. Não é? Porque, segundo as igrejas, né, católica e protestante, ou você vai para o inferno ou vai para o céu. Né? Muito cômodo. Né? E como é que nós vamos fazer? A grande maioria, né? Quem é que não tem erro? E diz que não vai para o céu quem não tem erro. Então eu diria que muito pouco, né? Ou muito pouco mesmo, daqueles que eu conheço, né? Inclusive eu, né? Iríamos para o céu. Né? Muito bom. A pluralidade das existências, né, amplia a nossa compreensão sobre justiça divina. Porque algumas pessoas nascem em extrema dificuldade e em outras em condições muito favoráveis. Porque certos talentos parecem surgir tão cedo. Né? Porque algumas dores parecem tão profundas desde a infância. E o Espiritismo entende que a vida atual não é o começo absoluto, ela é a continuidade. Né? Então veja, o que nós temos desta vida em relação às outras? As coisas que nós, vamos dizer, aquilo que nós fizemos de bom e aquilo que nós não fizemos tão bom, então nós temos que fazer a correção. Então vem sempre o problema que nós achamos que é o sofrimento. Né? Mas esses sofrimentos são as oportunidades que Deus nos dá, nos permite para nós cuidarmos, entendermos e vamos construindo o nosso amanhã. A justiça divina e misericordiosa. No Espiritismo sabemos que Deus não é vingativo. A dor existe, mas não como condenação eterna. Ele existe como instrumento educativo. E a doutrina rejeita a ideia de punição eterna. Né? Quer dizer, ninguém vai estar condenado eternamente. Né? Muito bom. E o erro, né, não define eternamente o espírito. E a reencarnação representa exatamente isso. Novas oportunidades para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Né? E Deus não exige perfeição imediata. Né? Ele oferece tempo, ele oferece experiência, ele oferece aprendizado. E isso, a experiência, o aprendizado,
muda completamente a maneira de enxergar a vida. Né? Porque o sofrimento deixa de ser punição arbitrária e passa a ter sentido evolutivo. Né? O sofrimento é para o nosso aperfeiçoamento. Né? Vá e não peques mais. Então corrige-se e vai avante. Né? A família e reencontros espirituais. Existe um trecho belíssimo no Evangelho segundo o Espiritismo que afirma: os laços de família são fortalecidos e reapertados pela encarnação. E essa frase transforma profundamente a forma como enxergamos a família. E segundo a doutrina, as famílias não surgem ao acaso. Muitas vezes encontramos antigos afetos, outras vezes reencontramos espíritos com quem ainda precisamos aprender. Né? O lar torna-se, então, uma escola espiritual. Então, o nosso lar é uma escola espiritual. É ali que nós vamos aprender e vamos tentar também orientar aqueles que convivem, né? E que nos fazem todo esse trajeto no nosso crescimento espiritual, na nossa evolução. Muito bom. Muitas vezes reencontramos antigos afetos. Outras vezes reencontramos espíritos com quem ainda precisamos aprender. E o lar torna-se, então, uma escola espiritual. Então, veja, é na escola espiritual, é no lar que nós vamos aprender como desenrolar, como ter um comportamento para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Né? E vejam, nem toda convivência difícil representa castigo. Né? Às vezes o filho é problemático, né? Às vezes representa oportunidade a ser construção da alma. Né? Quer dizer, temos que construir um pouco mais naquele filho. Né? O Chico Xavier e os reencontros da alma. Nas obras do Chico, aprofundam muito essa visão. Né? Na coleção do Francisco Cândido Xavier, que foi ditado pelo espírito de André Luiz, é muito importante, se nós tivermos condições, de lê-la, né? Porque nós vamos ver como se desenvolve, né, todo o nosso trajeto e como se desenvolve o crescimento espiritual. E tem um livro muito especial, que é Entre a Terra e o Céu, né, que foi ditado também, vamos dizer, ditado pelo espírito de André Luiz, e na obra acompanhamos espíritos ligados por relações profundas, construídas ao longo de diferentes existências. André Luiz mostra que muitos conflitos, dores e afetos não começam nesta vida. Espíritos que se amaram, se machucaram ou criaram débitos morais, frequentemente retornam juntos ao mesmo núcleo familiar, aprendendo. Em determinado momento da narrativa lá do livro Entre a Terra e o Céu, vamos compreender algo muito importante. Maternidade e paternidade são muito mais do que laços biológicos. Né? Quer dizer, é um pouco mais do laço biológico. Existem compromissos de vidas passadas, né? Ou por parte da mulher, ou por parte do marido, né? ou por parte dos dois. Né? E o livro Entre a Terra e o Céu, ele já conta, vamos dizer, muita coisa do século XIX, né? 1800, fala da Guerra do Paraguai e separa uma série de espíritos que vão reencarnar novamente, né? E vão fazer parte aí, quer dizer, já os compromissos, eles tiveram compromissos já naquela época, né? E criaram dificuldades mais ainda. Então, eles acabam se reunindo, né? Eu diria, eu não sei quando é que aconteceu, né? O livro é
54, se não me engano. Né? Então, ele corrigiu tudo nesse, vamos dizer, nesse século. Né? Mas já foi de 1900, né? Quer dizer, no século XX, que é o século XIX. Né? Mas, vejam, do século XIX até o século XX, e vieram aí, né? E nós vemos ali o caso da paternidade e da maternidade. Né? Muito bom. E esse livro, ele mostra também que convivências difíceis podem ser oportunidades de reconstrução do amor. E então percebemos algo muito de belo na visão espírita. A família não é um acidente da matéria. A família é uma construção espiritual. Não vamos nos esquecer disso. A família é uma construção espiritual. Joana de Ângeles, como nós sabemos, ela tem uma coleção de livros que ela aponta a sua facilidade na psicoterapia, na psicanálise, né? Enfim. Então, nessas obras, encontramos uma aproximação muito interessante entre a espiritualidade e a psicologia. Joana propõe que o espírito não recomeça completamente do zero a cada existência. Né? Porque, veja bem, se nós reencarnássemos, né, a zero em cada existência, como é que nós seríamos hoje? Né? Quer dizer, será que estaríamos fazendo o que fazemos? Né? Quer dizer, já isso são coisas que vêm vindo do passado e que vamos aprendendo e temos a oportunidade de exercitá-las agora. Muito bom. Entre o corpo físico, seja novo, a individualidade espiritual continua, carregando tendências emocionais, construídas ao longo da própria trajetória evolutiva. Assim, medos profundos, impulsos repetitivos, facilidades morais e dificuldades afetivas podem atravessar diferentes encarnações. E ela não trata isso como uma punição. Quer dizer, a Joana de Ângeles não trata isso como uma punição, mas como continuidade psicológica do ser. E assim, na unicidade, a vida surge com o corpo e desaparece quando ele morre. Né? Então, veja, tantos bilhões e bilhões de anos gastou a natureza para o homem ser hoje o que é. Desenvolvendo-se, estudando, aprendendo, trabalhando, sonhando, amando, sendo amado, sofrendo, reduzindo-se, criando, descobrindo coisas e desaparecer para sempre. Ah, que beleza! Morreu, acabou. Né? E essa ideia da unicidade parece-me, vamos dizer, muito ilógica e irracional, mesmo excluindo-se a ideia de um ser supremo, causa de tudo, né? Porque Deus está na conduta lá, não? Quer dizer, na maestria. Né? E a unicidade da vida também será analisada sob o ponto de vista espiritualista. Não é? O espiritualista não é espírita. E o espiritualismo, ele considera a alma criada por Deus juntamente com o corpo, não tendo antes disso nenhuma ligação entre ambos e entre familiares. Assim, pais e filhos, irmãos, avós, netos e outros vão se conhecer a partir do nascimento do bebê. Estão ligados pelos laços corporais, pelas leis da hereditariedade, sem nenhuma ligação espiritual, afetiva, que só a partir da constatação da gravidez, para alguns, ou do nascimento, para outros, começa a existir. E as facilidades ou dificuldades de relacionamento entre pais e filhos e entre irmãos são sempre relacionados com as qualificações herdadas dos pais e ou dos antepassados.
e pode levar o homem a não sentir-se responsável por si e suas ações. Né? Nasci assim, meu pai era assim, e nós vemos, lembra da síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim. Né? Quer dizer, então, né? Né? Em contrapartida, a ideia das vidas sucessivas, antepassados e descendentes podem ter se relacionado antes de ter vivido juntos, amando-se ou não, mas, de modo geral, não estão iniciando o relacionamento, apenas continuando o desenvolvimento de cada um na convivência em conjunto, e assim continuarão encontrando-se sempre para estreitar os laços de família. Né? Quer dizer, se nós tivermos aí agora, né, um probleminha em nossa casa, ou com a esposa, ou com o esposo, ou com a filha, ou com o filho, ou com este ou aquele parente, né? Quer dizer, por que está lá e nós temos as dificuldades? Né? É sinal que nós não tivemos um crescimento, um comportamento muito adequado. Então, temos agora essa oportunidade para fazer crescer. Né? E, como disse, estreitar os laços de simpatia, os laços de empatia, os laços de crescimento. A unicidade das existências pode romper os laços de família porque o destino de cada um já está determinado após uma única existência. Se é uma vida só, você vai para cá, eu vou para lá, e ninguém sabe onde nós fomos. Né? Não tem. Cada membro, na dependência de ter vivido bem ou não, do seu arrependimento ou não, já terá seu destino definido. E assim, pais e filhos, maridos e mulheres, irmãos, podem nunca mais se encontrar. Né? Triste isso, né? Quer dizer, as pessoas que a gente convive, e veja, se é marido e mulher, tem que ter um amorzinho aí, né? Senão, nos primeiros 6 meses já acaba. Né? Quer dizer, terminou a lua de mel, já acabou. Você vai para um canto, eu vou para o outro. Né? Muito bom. Talvez por isso, pela incerteza do reencontro, a morte de entes queridos é sempre tão dolorosa, tão desesperadora para a grande maioria dos homens. Graças a Deus, a sabedoria de Deus, a sua justiça e o seu amor, existe a lei da reencarnação para todos. E cada vez mais a sua aceitação se expande com mais rapidez, levando as pessoas à certeza de que se retornam à Terra tantas vezes quantas forem necessárias. E necessárias para o desenvolvimento, o burilamento espiritual de cada um de nós. Somente assim estão as pessoas queridas sempre se reencontrando aqui ou no além, porque conservando sua individualidade, os espíritos sentem-se atraídos pelos que lhes são ligados pelos laços espirituais. Com a reencarnação e o progresso que é consequente, todos os que se amam se encontram na Terra e no espaço e juntos gravitam para Deus. Mas nem todos que se amam caminham juntos na sua evolução. E os amados que fracassam, que não acompanham seus amores, os que amam jamais abandonam seus entes queridos, retardam seu adiantamento e a sua felicidade. E os auxiliam muitas vezes até reencarnando junto para melhor ampará-los. Né? Nós vemos mesmo na obra de André Luiz o livro Ação e Reação. O marido era um fazendeiro e matou dois irmãos para se apropriar de mais uma propriedade maior. Né? Resultado: mataram, então eles desencarnaram e ficaram ali. Né? E a mulher era uma santa,
né? Quer dizer, na expressão da palavra, né? Quer dizer, tinha valores, né? E era contra tudo isso, mas amava a todos. Desencarna. E aí, num trabalho, vamos dizer, num duro. Porque nós falamos, quando falamos de André Luiz, falamos muito de, vamos dizer, já projetamos nosso lar. Mas é um núcleo, numa mansão que tem uma vida própria, lógico, que recebe toda a influência, toda a coisa maravilhosa lá do nosso lar. Essa esposa está lá e veio, né, quer dizer, já faz coisas belíssimas. Né? E o que ela quer? Está pedindo a reencarnação. Para quê? Para acolher o esposo, né? E para acolher os dois irmãos que foram, né? Que tiveram ali a vida, né? Tirada, né? Como filhos, para fazer uma nova família e haver o entrelaçamento. Vejam que dificuldade essa senhora iria ter. Né? Mas ela já tinha começado, lá no plano espiritual, a fazer, né? Quer dizer, o catecismo dos irmãos e do marido, para que já chegassem aqui com um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de confiança, né? Quer dizer, e evoluírem. Né? Com a reencarnação, enfim, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços da afeição. Kardec termina essas considerações apresentando 4 alternativas existentes na Terra para o futuro do homem no além, após a morte, né, do corpo. Então, a primeira, nada segundo a doutrina materialista. Pela doutrina materialista, morreu, acabou, se desfaz tudo. A segunda, a absorção do todo universal segundo a doutrina panteísta. Na doutrina panteísta, quer dizer, você não acaba, né? Mas tudo que eu sou volta ao universo. Né? Muito bom. E a terceira, a conservação da individualidade com fixação definitiva da sorte, né? Quer dizer, ou vai para o céu ou vai para o inferno, segundo a doutrina católica e protestante. E o quarto, a conservação da individualidade com o progresso infinito, segundo a doutrina espírita. Pode demorar milhões de anos, mas nós vamos evoluir, nós vamos crescer, nós vamos aprender, né, a sermos, como diz meu pai, você precisa ser gente, né? Quer dizer, nós vamos ser gente, né? Quer dizer, vamos saber como, né, como vivenciar, como amar e como querer bem, né, o seu próximo. Muito bom. Bom, de acordo com as duas primeiras, né, que o nada segundo a materialista e a absorção pela doutrina panteísta, os laços de família são rompidos pela morte. Com a terceira, somente poderão se reencontrar os membros da família que estiverem no mesmo lugar. Se estiver no céu, maravilha, né? Vamos nos encontrar. Se não estiver no céu, né? Então aí vai ficar um pouquinho mais difícil. Né? Sempre de acordo com o seu merecimento em uma só existência. Né? Quer dizer, graças a Deus temos tantas existências, né? Quantas já tivemos? Muito bom. Com a pluralidade das existências, a progressão se fazendo de forma gradual, há sempre a certeza dos reencontros, da continuidade das relações entre os que se amam. E é nesse relacionamento amoroso que se constitui a verdadeira família. Né? E para melhor entendimento, né, eu recomendaria para vocês verem também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, né, o item 8, que fala do parentesco corporal e do parentesco espiritual. Vale a pena.
União e afeição. A união e afeição entre parentes de uma família tem origem na simpatia anterior que os atraiu. Assim, as afeições sinceras são eternas, não acabam jamais. Os que se amam buscam-se em qualquer plano no qual estejam e, quando separados, ligam-se pelo pensamento. Né? Todavia, na Terra, a grande maioria das famílias não é assim. Quase sempre há nelas pessoas que não têm os mesmos gostos, as mesmas inclinações, como se não pertencessem a esse grupo. São diferentes. Os espíritos se atraem não só pela afeição, mas também pelo desamor, personificados em antipatias, ódios. Por isso, nem todos os membros de uma família são unidos, nem todos se afeiçoam. Né? Quer dizer, quem é que não tem um parente lá que, né, a gente tem um pouquinho de restrição sobre ele, né? Não quer o mal, mas se ele não vier, fica melhor. Né? Quem é que não tem isso? Bom, desculpem. Muito bom. Deus o quer para que no relacionamento familiar os bons nas provas se tornem melhores e os maus nas expiações se tornem bons. Todos se fundindo no amor ao próximo. Todos se auxiliando uns aos outros, aprendendo a conviver com os desiguais, para que um dia possam todos os povos conviverem, auxiliando-se no respeito às diferenças de pensar e de ser. E assim, espíritos estranhos ou antipáticos à família não estão nela por acaso. Né? Podem ser espíritos tornados adversários por ações negativas dos demais ou de alguns que vêm em busca de reparações, com as suas exigências, com as suas dificuldades. Podem ser estranhos que chegaram pela misericórdia de Deus, que lhes dá uma família que pode auxiliá-los, pelo que seus membros já conquistaram valores espirituais, ou que precisam dessa prova para sedimentarem um aprendizado no bem, ou que também necessitam da experiência difícil para desenvolverem sentimentos de bondade, de humildade e de paciência. Né? Veja, bondade, humildade e paciência. Será que nós já exercitamos isso? Né? Pensando nas infinitas reencarnações que já tivemos, natural que se pense também em quantos pais, quantos filhos, quantos irmãos já tivemos, e como é bom pensar que sempre estaremos com os nossos amores em qualquer lugar. Kardec diz que os egoístas, que ainda não possuem a capacidade de amar suficientemente ampla para abranger um grande número de pessoas, não precisam se preocupar com esta questão, uma vez que só permanecem no plano espiritual as afeições espirituais. Né? Além disso, quanto mais atrasados somos, espiritualmente falando, menos temos no plano espiritual lembrança de nossas existências anteriores. Nós vamos nos lembrar, vamos recordar, quando começamos a crescer. Assim, entre as reencarnações estaremos com as pessoas às quais estejamos mais ligados pela afeição. Kardec escreve que o desencarnado sempre encontrará os mesmos que foram objetos de sua afeição que eles estiveram ligados na Terra, por diversas maneiras, e talvez pelas mesmas maneiras que houve aqui o entrosamento, vai continuar lá. E quando Jesus disse que os 2 maiores mandamentos da lei divina eram amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como lemos em Mateus capítulo 22, versículo 37 a 39, deixou claro que todos têm essa capacidade de expansão de amar, pois Deus não iria querer seus filhos algo que não poderiam dar ou fazer. Né? Quer dizer, Ele sabe que nós temos capacidade de amar e crescer. Assim, o amor que estamos desenvolvendo em nós é o sentimento que prevalece nos espíritos,
que já alcançaram a perfeição possível, dos quais Jesus é o protótipo da Terra. Né? Jesus veio, nos deu tudo. Né? Nos deu como aprender e nos deu todos os exemplos. E a família observada através da lei da reencarnação cresce em importância e responsabilidade. Pode ser também um instrumento na execução da justiça divina, que quer que todos sejam perfeitos e felizes, pois criou-os perfectíveis. Né? Quer dizer, sujeitos a uma perfeição. É assim que age a justiça divina, não castigando, não premiando, mas dando a todos as oportunidades de desenvolvimento, as condições de realizá-lo, porque cada um, recebendo sempre segundo as suas obras, estará sempre aprendendo e desenvolvendo-se, uns auxiliando e outros, um auxiliando os outros e todos sendo beneficiados. A ideia da unicidade das existências pode ser analisada sob o ponto de vista do materialismo, que considera a vida orgânica e inteligente como consequência da matéria, do funcionamento dos órgãos do corpo físico. E as relações possessivas, né, ocorrem por quê? Ciúmes intensos, medo do abandono, culpa persistente, agressividade constante, tudo isso pode representar conteúdos espirituais ainda não harmonizados. Nesse sentido, a reencarnação funciona como uma oportunidade terapêutica da alma. E cada existência oferece novas circunstâncias para amadurecimento emocional. Às vezes renascemos em ambientes difíceis para desenvolver paciência. Outras vezes enfrentamos perdas para aprender desapego. Ou convivemos com pessoas desafiadoras para exercer perdão e humildade. Joana de Ângeles afirma algo muito importante. A verdadeira evolução espiritual não acontece apenas por crença religiosa. Ela acontece principalmente pela transformação interior. Muito bom. Ciência e espiritualidade. O espiritismo não exige fé cega. Kardec defendia observação, razão e análise crítica. Né? E é importante apresentar isso com equilíbrio. A ciência tradicional não reconhece oficialmente a reencarnação como fato comprovado. Porém, nós sabemos que existem linhas sérias de investigação que estudam fenômenos relacionados à consciência, entre eles experiências de quase-morte, pesquisas sobre memórias espontâneas em crianças, estudos acadêmicos sobre consciência. Pesquisadores como Raymond Moody e Pim van Lommel estudaram relatos de pessoas que passaram por parada cardíaca e descreveram experiências semelhantes, inclusive sensação da separação do corpo, percepção do ambiente familiar, encontros com familiares desencarnados, sensação intensa de paz. Esses estudos não provam a reencarnação, mas levantam questões importantes sobre a consciência e a sobrevivência da mente. Outro pesquisador importante foi Ian Stevenson, psiquiatra da Universidade da Virgínia. Ele estudou crianças pequenas que afirmavam lembrar vidas anteriores espontaneamente. O caso de Svarnata Misra ficou conhecido porque a menina descrevia nomes familiares, hábitos íntimos, detalhes de uma família que ela nunca teria conhecido normalmente. Stevenson investigava cuidadosamente datas, testemunhos, possibilidade de fraude, acesso às informações. Ele nunca afirmou ter provado a reencarnação. E o próprio título de sua obra principal é 20 casos sugestivos de reencarnação. Então ele mostra nesse livro 20 casos de reencarnação. Só que ele põe 20 casos sugestivos.
Essa cautela é importante. O Espiritismo propõe fé raciocinada, não dogmatismo. Né? Reencarnação e responsabilidade. A reencarnação não deve gerar acomodação, ela amplia nossa responsabilidade. Existe livre-arbítrio, existem consequências para as nossas escolhas. Com a existência e a oportunidade de corrigir, aprender e servir, o sofrimento ganha novo significado. Nem toda dor é punição. Muitas vezes a dor representa aprendizado, amadurecimento e transformação. Quando compreendemos a continuidade da vida, o sofrimento deixa de ser absurdo absoluto. Livre-arbítrio, lei de causa e efeito, reencarnação amplia responsabilidade. E a reforma interior, reforma íntima. A maior utilidade da doutrina da reencarnação não é descobrir quem fomos, e sim melhorar quem somos. O que nós somos? Né? É melhor não saber ainda. Né? Um dia vai ficar mais fácil, né? A gente vai compreender mais. Agora ia ser um problema, né? Talvez os meus filhos não ficassem mais comigo, a esposa então, né? Já teria ido embora, né? Mas ela não vai não. Depois eu vou contar um pouquinho sobre ela. E vejam, não é descobrir quem fomos, é melhorar quem somos. Nós é que temos que melhorar. Né? Se eu fui isso, fui aquilo, como é que eu estou agora? O Espiritismo não existe para alimentar curiosidade, mas existe para promover a transformação moral. Por isso, vale perguntar, o que esta existência está me ensinando? Quais vínculos preciso reparar? Quem preciso perdoar? Como posso evoluir hoje? Porque aquilo que realmente levamos de uma vida para outra são virtudes, aprendizados, tendências morais, capacidade de amar. Não levamos riqueza material, posição social, títulos, né? E, lembrando, somos espíritos imortais e a vida continua. O amor verdadeiro permanece, a evolução é inevitável e talvez aí surja, quer dizer, uma das ideias mais consoladoras da doutrina espírita. Deus não desiste de ninguém, né? Ninguém pode falar, Deus não gosta de mim, Deus não atende meus pedidos, Ele atende sim. Né? Basta pedir, Ele pode não atender naquele momento, ou amanhã, ou depois, mas Ele vai atender. E vejam, a vida continua, o amor verdadeiro permanece, a evolução é inevitável. E aí, repetindo, esteja talvez uma das ideias mais consoladoras da doutrina espírita. Deus não desiste de ninguém. Sempre existe possibilidade de recomeço, sempre existe oportunidade de aprendizado, sempre existe caminho para a reconstrução do amor. E então podemos encerrar com essa reflexão. Se a vida continua, então nenhum esforço de amor é perdido. Nenhuma lágrima é inútil e nenhum reencontro é por acaso. Saúde e paz a todos. Que Jesus esteja em nossos corações. Só pra aliviar nossa dor.
patrono desta casa e toda a sua família, a oportunidade de estarmos aqui e a oportunidade do nosso aprendizado. E pedimos as bênçãos para todos aqueles necessitados, os aflitos, os desesperados, os enfermos, por todos aqueles que se desviaram do caminho reto, pelos enfermos, pelos agonizantes do dia, e por todos aqueles que não têm um teto, um lar, um agasalho, não têm um pão para suprir a fome. E pedimos as bênçãos para todos os nossos familiares, todos os nossos amigos e aqueles que nós magoamos. Que Jesus os abençoe e pedimos a eles que nos perdoem. Vamos pedir as bênçãos para a cidade que nos acolhe, pela nossa casa, nosso lar. Vamos vibrar pela nossa casa. E se lá deixamos alguém, estamos esperando, ou que não nos espera, mas que recebam a luz, a bênção de Jesus e da espiritualidade amiga. Vamos pedir muita luz e paz para esta casa que nos acolhe, que nos dá esta oportunidade de aprendizado. Pedir pela sua diretoria, pelos seus colaboradores, por todos os seus trabalhadores. E hoje vamos fazer um pedido muito especial. Vamos todos unir a nossa vibração, o nosso amor, a envolver a nossa irmã Cleonice, para que ela receba todas as bênçãos de Jesus e possa estar livre e forte a colaborar com todos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, abençoe o lar dela, abençoe o esposo, o São Francisco. E pedimos a Jesus que toda essa paz que nós sentimos, que possamos levar para os nossos lares, para a nossa noite, para termos uma noite tranquila, serena e de encontro com os verdadeiros amigos. E agradecemos mais uma vez esta oportunidade e que Jesus, nos despedimos de Jesus e dos amigos, Dr. Bezerra e toda a sua falange, com os cuidados desta casa e os cuidados para que possamos voltar com as bênçãos, a paz